Keeper ou Para Sempre Medo é o novo filme de terror dirigido por Osgood Perkins, que tá em alta e tá trabalhando bastante nos últimos tempos, diretor de Longlegs, diretor de O Macaco mais recentemente, e também que fez um filme dos mais assustadores dos últimos anos, que é February. É um diretor que ele tem uma característica muito própria, uma personalidade bastante própria, e nesse filme aqui tem muito pouco dele. E é alguém que, apesar de muita gente amar, eu gosto muito dos trabalhos dele em geral, muita gente odiar, mas definitivamente é um diretor com uma assinatura, com uma personalidade, e um diretor que geralmente escreve os roteiros também dos próprios filmes. Geralmente ele tem essa mão em toda a produção, né? São filmes com a cara dele, você goste ou não. Nesse caso aqui, o roteiro fica a cargo do mesmo roteirista de Animais Perigosos, filme que eu falei no ano passado, que eu acho até um filme divertido, que flerta com essa ideia do slasher, o filme de monstro, o filme que fala sobre filmes, que fala sobre cinema. Acho um texto lá até no geral bem resolvido, e aqui também não tem muito a ver com tudo isso. Na verdade, esse filme ele tem muito a cara do que eu comento direto com vocês nos últimos anos em várias críticas, sobretudo em filmes de terror da A24, aquela tendência que surge e que chamam erroneamente de pós-terror, que nada mais é do que o terror psicológico, que muitas vezes tem mais interesse no drama e no trauma dos personagens, quase sempre personagens femininas, do que exatamente em trabalhar aqueles elementos de terror, o gore, o monstro, o visual mesmo, e aquelas sensações que são provocadas. São filmes que geralmente tentam ser muito mais atmosféricos do que, de fato, tentar criar aquele impacto por meio da imagem, por meio dos sons, e alguns funcionam muito bem, né? Tanto que essa tendência ela vem muito a partir de A Bruxa, que é um desses filmes que pra mim funciona tão bem. Tem alguns outros filmes do Eggers, filmes do Ari Aster mesmo, entre alguns outros filmes da própria A24, que acho que dentro dessa dinâmica funciona muito bem. Só que isso meio que virou essa tendência de repetição, e a gente cada vez mais vê filmes que não tem nenhuma personalidade, que simplesmente fala, eu vou fazer um terror dramático porque assim eu estou fazendo mais arte do que se eu simplesmente fizer um filme de terror de fato. E os filmes do Os Perkins, eles até têm um pouco dessa ideia, né, dessa ideia atmosférica, digamos assim, né, até carrega muito da atmosfera, e pra mim é uma das grandes qualidades do cinema dele. Isso tá muito presente em Longlegs, isso tá muito presente em February. O Macaco já é uma outra pegada, né, já é um filme que meio que se diverte com ele mesmo, é muito mais uma sátira do que um filme de terror, mas ali a gente vê também um impulso de um diretor querendo fazer seu filme acima de tudo, e um diretor que tem muito dessa referência em um cinema dos anos 90, do cinema dos anos 2000. É um diretor que ele até pega muitos desses elementos presentes nessa tendência que não é nova, mas que se estabeleceu de uma forma mais forte contemporaneamente com a 24, só que ele dá uma cara muito pessoal, né? Ele leva os filmes dele quase sempre para um lugar muito mais macabro, digamos assim, né, de sugerir imagens, de trabalhar a imagem acima de tudo a partir dessas personagens. Muitas vezes, inclusive, brincando com ponto de vista, brincando com tempo e coisa do tipo. Aqui em Keeper é meio que um filme que tem muito pouco dele, né, ele fica meio que só numa atmosfera meio barata, parece quase o que a gente chama de um filme de encomenda, né. Parece que eles tinham uma ideia de um roteiro pronto e falaram, olha, Osgood Perkins, você está em alta no momento, você tem trabalhado bastante, vem fazer esse filme pra gente, que aí a gente deixa você fazer um outro filme que você quiser depois. E esse filme, ele meio que tem muito dessa cara, né? Ele até tem algumas soluções, principalmente no final, não vou dar spoiler, mas principalmente quando ele começa a demonstrar mais visualmente as criaturas, que são muito bem trabalhadas aqui, coisa do tipo, ali até tem um pouco de Osgood Perkins. Mas no geral, é um filme que eu vi muita gente falando que odiou esse filme, que acha um dos piores filmes do ano, né? Definitivamente é o pior filme do Osgood Perkins na carreira, mas eu não consegui nem ter esse ódio, nem conseguiu ser um filme que me provocou raiva, nem é um filme que me dá muita vontade, muito prazer de falar sobre ele, justamente porque ele é esse filme meio insosso, né? Esse filme que vai acompanhar a sua protagonista, basicamente, o filme inteiro, e aqui um parênteses, como o vilão desse filme conseguiu ficar com todas essas mulheres, com esse corte de cabelo
horrível esse cara, feio pra caramba, mas passando isso, é um filme que meio que não tem nada pra apresentar, né? Ele é um filme que ele fica segurando pra no final ter algum tipo de revelação, quando tá todas as cartas meio marcadas desde o início, ele nem consegue de fato criar uma atmosfera de terror a partir disso. Então, parece que é um filme que ele tá tão investido ou tão pouco investido em qualquer coisa que ele fica tentando se sustentar apenas por colocar a câmera nessa personagem e por meio da montagem tentar trabalhar sugestões em cortes aleatórios que são super manjados já, né? São super viciados. Então é um daqueles filmes que o sentimento é que enquanto ele passa, você fica pensando em outra coisa, né? É um filme que ele não tem aquele impulso que é muito típico do diretor de te prender por meio daquela atmosfera, te levar a ficar investido naquela personagem, aquilo que ela tá buscando, que tem soluções visuais interessantes. Esse filme, ele meio que não tem muita coisa, né? Ele parece um filme genérico qualquer da 24 dos últimos anos, de um diretor menor que a gente não conhece, que passa despercebido, né? Aqui é um filme que ele até tem mais distribuição, talvez por ser um filme do próprio Osgood Perkins, mas ele parece que mais assina apenas direção do que ele de fato dirige o filme em si, né? Parece que não tem interesse. Pra mim, isso é uma das coisas mais tristes a assistir um filme, que eu prefiro um filme que eu odeio, mas que eu tô vendo o diretor ali, mesmo que seja um diretor que eu não gosto de praticamente nada dele, mas pelo menos você tem algum sentimento com aquela obra, do que um filme tão insosso como é esse daqui, né? Filme que não consegue funcionar como terror, não consegue provocar qualquer tipo de medo, qualquer tipo de tensão, apesar de, no final, quando apresenta as criaturas, ser um pouquinho mais interessante. Até tem uma boa atuação central aqui, mas que também é uma personagem que não tem muito o que fazer, que ela fica meio que presa nos vícios dessa protagonista feminina do terror psicológico atual. É um filme meio que feito, parece que por algoritmo, assim, que não tem as características do seu diretor. O texto, enfim, eu não conheço o trabalho desse roteirista para além de Animais Perigosos, porque é só o segundo roteiro dele, mas não parece o mesmo roteirista dos dois filmes. Pode ser que lá a direção tenha feito alguma coisa que mudou muito do que ele pensava, mas aqui é um filme meio feito sob encomenda, um filme feito com cara de algoritmo, um filme acima de tudo desinteressante de assistir e desinteressante até de falar sobre ele. Uma pena, mas uma marca negativa aqui para Osgood Perkins na carreira, mas que provavelmente, se ele fez esse filme aqui, provavelmente é porque ele já tem um outro projeto e ele teve que dirigir esse aqui para poder fazer o projeto que ele de fato queria, porque aqui ele definitivamente não queria estar. E não que seja um filme exatamente horrível, né, dirigir de qualquer jeito, ele até tem alguns traços visuais aqui que são bem característicos do diretor, mas são apenas esses traços que não vão provocar sentimento a partir disso, né? Ele não consegue extrair qualquer tipo de tensão real a partir desses elementos. Enfim, bem fraquinho que até pra odiar acho que o filme não funciona. É um filme só triste, insosso, esquecível. Amanhã eu já esqueci desse filme. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo ou não. Deixa o seu like aí que ajuda muito o canal. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Primeiro comentário fixado minhas outras redes sociais. Comenta mesmo o que vocês acharam do filme numa boa, se vocês concordarem, discordarem, se gostaram mais do que eu, se gostarem menos do que eu. Vamos bater esse papo, por hoje é isso aí. Corta.